aqui como resultado que Deus está fazendo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Acabei de rasgar minha Bíblia. Marcos capítulo de número 5. Enquanto os irmãos vão encontrando, nós lembramos da mensagem da semana passada, que falava por que me comprometer, por que devemos nos comprometer. Vimos que todo cristão tem uma missão, e o texto dizia aquele que sai andando e chorando, mostrando que o desânimo que algumas vezes tenta vir sobre nós, foi previsto por Deus, Ele sabia disso, e por isso também Ele nos garante a vitória, temos garantia da vitória. E vimos por fim que aquele povo pôde desfrutar da alegria pelo resultado alcançado. Hoje a proposta que quero falar com a igreja, com os irmãos, repousa nesse texto de Marcos. O tema da mensagem é: como pode me amar? Como pode me amar? Num mundo que está chegando a 8 bilhões de habitantes, o olhar do Senhor é sobre o indivíduo. Com cerca de 8 bilhões de habitantes, Ele olhou para mim. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 15, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando bons e maus. Portanto, não há ninguém que passe despercebido aos olhos de Deus. Como Ele me ama, é aquele hino antigo, né, que cantávamos: ó, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama e deseja te salvar. Alguém conhece? Meia dúzia aí de irmãos, um pouquinho mais. Porque Jesus me ama, mas Ele me ama, e não somente a mim, Ele nos ama, Deus de amor. E o apóstolo Paulo, ele fala na carta de Gálatas que Ele amou e a si mesmo se entregou por nós, Gálatas 2:20. Então vamos fazer a leitura, uma leitura bem importante. Peço a compreensão dos irmãos para ouvirem e tentem viajar comigo com essa leitura bíblica, aonde o capítulo anterior, que nós não leremos, mas o capítulo anterior, Jesus enfrentou uma tempestade junto com os discípulos. E agora, depois de enfrentar uma tempestade, apaziguar aquele momento, em momentos tensos, tudo que a gente quer é ir para casa para dar uma relaxada. A casa de Jesus lá ficava em Cafarnaum, o seu quartel-general. E ao invés de Jesus ir para Cafarnaum, Ele para toda a sua agenda para dar atenção para uma pessoa. Uma pessoa. Vamos lá? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Você já encontrou? Amém. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Era um homem irado, iracundo, era um homem que vivia nessa tensão, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros,
e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando num monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera, está no passado isso, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Versículo 19 e penúltimo, por agora. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, irmãos? Aqui nós vimos que Jesus não tem uma pessoa preferida. Nós temos nesse universo que falei aos irmãos de quase 8 bilhões de pessoas, temos pessoas de pele branca, pele negra, amarelo, temos pessoas de vários povos, várias etnias, de todos os perfis possíveis, né? Pessoas cultas, pessoas iletradas, religiosos e ateus, todas as pessoas, posturas possíveis em pessoas, e o Senhor os ama, a todos. E esse amor nos alcançou, me alcançou e alcançou a cada um de nós. E agora nós vemos que ele não abre mão de ninguém. Então Jesus, após uma tempestade, ele deveria seguir em direção a Cafarnaum, e a Bíblia fala que ele foi em direção a Decápolis. Essa palavra Decápolis é uma junção de duas palavras. Deca é 10 e polis é cidade, 10 cidades, né? Então uma junção de 10 cidades. Ele vai para aquele lugar especificamente para se encontrar com essa pessoa, que nem o seu nome foi citado nessa leitura bíblica. Não temos o nome dele citado, mas o Senhor foi para ter um tempo com ele. As pessoas já não andavam mais com esse homem, porque ele estava perturbado. Na verdade, nem a família mais dava conta dele, a sociedade já o tinha desprezado. Justamente os irmãos e os amigos ouviram
a mensagem, a leitura bíblica, e viram como esse homem andava. Uma pessoa perturbada, uma pessoa que já não tinha mais juízo, não tinha mais um raciocínio, ele não vivia mais com base naquilo que ele decidia, mas alguém decidia por ele. E o Senhor olhou para ele. Ele estava numa situação deplorável, mas o Senhor não desistiu dele. E eu não sei como você está, mas eu sei que Ele não desiste de você. Ele nos ama, Ele te ama, independente de como nos encontramos. Porque ao olhar para essa passagem que acabamos de ler, e entendermos que o Senhor foi propositadamente para encontrar-se com este homem especificamente, é porque ele tem um propósito na vida, tinha um propósito na vida daquele homem, e o Senhor tem um propósito com a sua vida. O que a nós cumpre é dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, saiba que Ele te ama. E dos versículos 2 a 9, nós vimos como esse homem agia. Esse era um homem possesso. Hoje ainda, passando por alguma programação na TV, eu e a Tânia, vimos uma propaganda terrível, né? E aí a Tânia disse: quem assiste esses filmes? Mas se estão produzindo filmes terríveis, é porque tem público para assistir. Esse filme que vimos aqui, nessa passagem bíblica, nos mostra um homem possesso, que se mutilava, que vivia sem roupas, e aí alguém pode pensar que toda a pessoa possessa vive dessa maneira. Mas eu quero lhes alertar de que nem todos vivem desta forma. Porque a Bíblia nos fala, por exemplo, de que Satanás entrou em Judas. E Judas não começou a rilhar os dentes, não começou a salivar, não. Satanás entrou em Judas, Judas foi para os sacerdotes, pediu uma propina para entregar Jesus, e a Bíblia diz que daquele momento em diante, ele ficou procurando uma oportunidade para trair Jesus. Possesso. Então, coloquei nesse ponto ali, possesso ou nas garras do diabo? Porque, irmãos, sim, existem pessoas hoje perturbadas, possessas, e que não dominam mais o seu pensamento. Existem. Mas existem pessoas muito bem vestidas, pessoas em todos os segmentos, na vida pública ou privada, ou qualquer outra esfera aí de ação, pessoas possessas, contudo, sem ter essa característica que nós vemos nessa passagem bíblica. Esse homem, então, agia dessa forma. A Bíblia nos fala de um outro homem que estava perturbadíssimo. Era Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E quando ele assume o reinado e ele age de maneira errada, contrária à palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus deixou Saul e um espírito mau começou a atormentar Saul. Aí vieram conselheiros e disseram a ele: olha, pede para vir alguns músicos, alguém que toque bem a harpa, para que quando você ficar perturbado, ele toque a harpa e você se acalme. Então nem todas as pessoas agem como esse homem aqui agia, mas esse homem sim, ele agia de maneira muito clara que não estava em condições normais. Mas eu quero deixar os irmãos então alertas de que nem toda pessoa
possessa é uma pessoa que anda rilhando os dentes, mas existem pessoas possessas e que vivem a sua vida, não vou dizer normalmente, porque isso não é normal, mas vivem a sua vida, têm as suas ações, vão trabalhar, tal, mas são pessoas guiadas pelo maligno. Por misericórdia do Senhor, Cristo um dia nos alcançou, nos chamou e nos livrou desta cegueira. Mas quantas pessoas no passado, eu mesmo já tive oportunidade de acompanhar algumas pessoas que enfrentaram situações assim. A Bíblia nos fala de alguns níveis que as pessoas enfrentam. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi tentado pelo mal. Tem pessoas que são tentadas pelo mal e elas acabam sendo opressas. O que é uma pessoa opressa, oprimida? É uma pessoa que vive agora triste ou... Antes de eu continuar falando, esses sintomas que eu falarei, não quer dizer que a pessoa que tem esse sintoma, ela está opressa pelo mal. Mas uma pessoa que esteja opressa pelo mal, ela pode sim desencadear crises de ira ou crises contínuas, né, de ansiedade ou qualquer outra na área emocional, opressão. E em último estágio, a possessão, que foi o caso desse texto bíblico. Quando Jesus pergunta a ele, qual é o teu nome? Ele não falou o nome dele, mas as entidades que estavam naquele homem, o perturbando, o levando para situações terríveis, eles responderam, Legião é o meu nome. E Legião, nesta época, era conhecida por ser um grupo de 6.000 soldados romanos, muito bem armados. Quando se falava que uma legião romana vinha para determinado lugar, eles tremiam e temiam, porque eles tinham um poder bélico muito forte. E agora esses espíritos malignos falaram, nós somos uma legião. Então imagine o nível de loucura que esse homem se encontrava. É triste quando nós nos deparamos com pessoas que nós vemos que não estão com as suas faculdades normais, mentais, né? Que aquela pessoa está como que opressa ou algumas vezes até possessa. E a gente vê, e é assim que estava acontecendo com esse homem. E o texto nos diz, no versículo 4 ainda, né? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então esse homem, ele vivia irado, cheio de ira. E quando nós olhamos para este mundo, irmãos, nós não vemos essa mente maligna, irada em algumas pessoas? Por exemplo, no sermão profético que encontramos em Mateus 24, a Bíblia fala que nos últimos tempos haveriam guerras, rumores de guerra, pestes, fome. E isso com a mão humana. São pessoas maldosas que agem dessa forma. E quando vemos, por exemplo, a história de um filme cheio de ira, cheio de violência, a gente pensa, mas da onde vieram inspirações para fazer um filme desse? Tamanha crueldade. Hoje nós vemos desafios que lançam na internet para adolescentes, levando alguns adolescentes cujos pais às vezes não estão nem sabendo o que está acontecendo, a se mutilarem de maneira
terrível. Uma mente maligna levando pessoas a inspirarem outras pessoas para o mal. Então você vê, não é normal uma pessoa agir dessa maneira. Ver uma outra pessoa sofrendo e sentir, de alguma forma, sentir prazer em ver o outro sofrer. Se olharmos então para a humanidade e vemos a guerra, ou vemos algumas enfermidades que chegam-se a cogitar de que houve uma intenção humana para que isso acontecesse, meu Deus, se vidas foram ceifadas por conta disso, quem em sã consciência faria isso? Ou então, são pessoas que já estão com a mente dominada pelo mal. Pessoas que fazem o mal como se tão normal, como se nós que cumprimentamos alguém na rua, uma atitude normal, para algumas pessoas fazer o mal se tornou também algo corriqueiro. Nem quero entender a mente maligna, mas é cruel o que nós vemos. Esse homem que lemos, ele estava então desenganado porque as forças policiais da época o prendiam e ele arrebentava com a cadeia, ele arrebentava com as algemas, ele quebrava onde ele ia, e aí ele saía nu, dia e noite. Esse homem não tinha paz, esse homem não dormia, não tinha sossego. Uma pessoa opressa ou uma pessoa possessa é uma pessoa que não tem paz. O que Satanás quer fazer? Levar o ser humano para o fundo do poço. Levar o ser humano para a degradação moral. Esse homem tinha sido destruída a sua vida familiar, a sua dignidade, porque ele andava nu, a Bíblia diz. Ele se mutilava, ele se cortava. Então, era um homem que havia perdido o senso do normal e já não tinha mais contato com ninguém. E ainda assim Jesus olhou para ele. Para aquele que para o mundo já não tinha mais valor. Sabe, irmãos, quando eu canto aquela canção que eu falei antes, ó, porque Jesus me ama, é isso mesmo. Talvez eu me veja como esse homem que lemos aqui. O que é que Jesus viu nesse homem que fez ele entregar o momento de folga que ele poderia ter, entregar um momento de descanso e vai a Decápolis? Ele vai para uma região aonde era fora do contexto onde Jesus estava. Ele vai para essas 10 cidades para encontrar-se com alguém que era um pária da sociedade, vivia à margem da sociedade. Não sei você, mas eu me vejo assim. Só Deus para dar valor a uma vida como a minha. Só Deus para olhar e dizer: você é um vaso escolhido que eu quero usar. E há pessoas aqui essa noite, e o Senhor está dizendo: você é um vaso escolhido nas minhas mãos, que eu quero te usar. Mas já não tinha mais valor algum para a família, já não tinha mais valor algum para a sociedade. Eu quero te usar. Glória a Deus, porque Ele nos ama, quando nós mesmos não vemos nada disso. A Bíblia fala de um homem, na Bíblia também, chamado de Nabal. Esse homem era um homem iracundo, era um homem irado. Ele não tinha razão alguma de sorrir para alguém, de cumprimentar alguém, de agradecer a alguém por alguma coisa. A Bíblia nos fala que o rei Davi cuidou
do rebanho de Nabal, dos funcionários de Nabal, das fazendas de Nabal. E quando o rei Davi chegou para ele e disse: você tem um pão, tem alguma coisa? Ele disse: eu não conheço você, não sei quem você é, não vou pegar do meu sustento para dar para você. Uma pessoa guiada pelo mal é assim, é uma pessoa ingrata. Pelo que você é grato? Olha que pessoa maravilhosa que está ao seu lado. Olha aí, olha, que bênção. Seja grato, meu irmão, minha irmã. Sim, nós precisamos agradecer, sempre precisamos agradecer por cada oportunidade que Ele nos dá. Hoje é dia de multiplicação, alguns irmãos queriam estar aqui e não puderam. Anteontem recebi a ligação desse pastor, internando a filha agora, vai precisar tomar sangue, anemia. Eu disse: meu Deus, e queria estar aqui. Então que privilégio teu, nosso, de estarmos aqui. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu recebi alguns pedidos de oração, estão aqui alguns irmãos, irmãs, e nós vamos ter um nosso momento de oração. Mas ao olhar para essa passagem, nós vemos alguém que foi levado para viver na impureza. Uma pessoa que vive na impureza ou no mal, não é uma pessoa que é tirada de um contexto igreja e já colocado no mal, mas gradativamente a pessoa é seduzida para ir para o mal. Esse homem, ele vivia entre os mortos, e Jesus é o autor da vida, e nós precisamos andar com Cristo, e quem anda com Cristo tem vida. Quem anda com Cristo tem alegria, quem anda com Cristo tem a paz que excede todo entendimento, tem a proteção que vem do Senhor, pode dormir em paz à noite, porque o Senhor é quem tem cuidado de cada um de nós. É Ele quem nos cuida, inclusive quando nós dormimos. É Ele que nos sustenta em nosso trabalho. É Ele quem nos dá a sabedoria. É Ele quem nos dá a força. É Ele que nos dá a paz. É Ele que nos dá o sustento. Este homem, ele não vivia entre os vivos, mas ele andava nos sepulcros. Ele andava nos cemitérios. Ele andava nu. Ele andava irado. Ele andava no fundo do abismo de que um ser humano pode chegar. É assim que ele estava. E foi lá que o Senhor o encontrou. E nós não podemos nos esquecer jamais de quem nós éramos ou como estávamos. Esse homem era levado para o deserto, era levado para o sepulcro, era levado para os montes, era levado a se jogar contra as pedras ou tantas outras coisas terríveis. E quando Jesus fala com ele, ele não consegue mais nem responder. Não foi ele que respondeu, mas os espíritos que haviam tomado aquele homem. Mas o Senhor olhou para ele. A sociedade poderia ter desistido, Jesus não desistiu. E o Senhor não desistiu de você e decidiu te trazer aqui essa noite. E aí quando nós olhamos, talvez o louvor que vamos cantar daqui a pouquinho, poderia muito bem ser o louvor desse homem. O louvor que nós vamos cantar diz: como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, sabendo que eu faço tudo errado, como o Senhor pode me amar? Não sei. Eu só sei que Ele me ama, Ele nos ama. O mal existe. O maligno está aí, tentando levar pessoas a viver entre mortos. Há religiões que induzem pessoas
para longe de Cristo. Toda religião que diz que para ser salvo eu preciso fazer alguma coisa, isso é uma religião que está me levando para longe de Cristo. Quando eu entendo que para ser salvo não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo e aquilo que Ele fez. Então, quando eu digo que por misericórdia do Senhor eu sou salvo, não é porque eu fiz alguma coisa de bom, mas é porque Jesus é bom, porque Ele se entregou a si mesmo. E hoje Ele deseja salvar. Como eu já perguntei anteriormente, novamente eu pergunto. Aliás, não é uma pergunta, é só uma reflexão. Como você está? Como você se encontra? O Senhor te trouxe aqui essa noite, porque Ele deseja te salvar. Tem salvação em Jesus Cristo. Existe perdão em Jesus Cristo. Existe libertação. Esse homem foi liberto. Era um homem que andava possesso, mas foi liberto. Era um homem que vivia entre os mortos e o Senhor trouxe a ele vida. E o texto ainda encerra assim. Interessante, irmãos, que essa legião que estava nesse homem disse: por que está me atormentando antes da hora? Se o Senhor vai me expulsar desse homem, então não nos mande para longe dessa Decápolis, dessa região, mas manda-nos para os porcos. O Senhor atendeu. Mas a Bíblia diz que no versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado e que agora estava livre, né? Jesus, deixa eu andar contigo. Deixa-me ir contigo. E o Senhor disse: não, agora não. Agora não. O povo daquela cidade valorizava mais os porcos do que aquela vida daquele homem. E Jesus disse: eu valorizei a tua vida onde toda uma cidade não valorizava. Eu te salvei quando nem a tua família te queria mais. Agora você vai voltar para a tua família, você vai voltar para a tua cidade e vai contar a eles o que foi que Jesus fez em ti. Vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E não é que o texto diz: e algumas pessoas se maravilharam. Não. A Bíblia diz: e todos se maravilharam, porque conheciam aquele homem. Aquele homem eu conhecia, mas agora você vestido, falando conosco, e a Bíblia diz que eles se maravilharam. Então Jesus disse: agora você não vem junto comigo, você vai voltar para a tua família, e você vai falar para a tua família, e o Senhor está falando nessa noite com você. Você vai voltar para a sua casa, e vai falar de um Jesus que perdoa. Você vai voltar para a sua família, e vai dizer de um Jesus que salva, de um Jesus que opera, de um Jesus que não exclui ninguém, mas Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados de carregar pesados fardos, e eu vos aliviarei. Venham a mim, porque eu tenho água viva. Venham a mim, porque eu tenho salvação, tenho perdão, tenho restauração e tenho vida para você. Vai e conta para a sua família, vai e conta na tua cidade, conte para os seus. Vamos louvar a Deus?